Há cidades que se esquecem com o tempo. Cidades pequenas demais para serem lembradas, grandes o suficiente para guardarem os segredos que nem mesmo os mapas desejam registrar. Fairhaven, em Massachusetts, é uma dessas. Uma cidade costeira, com ruas que rangem como velhas embarcações e casarios vitorianos que parecem ter sido colocados ali por acidente. Mais no alto da colina de Viquer, isolada da cidade e encarando o Atlântico com olhos vazios, repousava uma mansão que ninguém ousava se aproximar. Ela era conhecida simplesmente como a Casa Wexler. A propriedade, de arquitetura gótica tardia, parecia mais um mausoléu do que um lar. Suas janelas eram como olhos cegos, sempre fechadas, sempre escuras, como se temessem a luz. As colunas, corroídas pelo sal e pelo tempo, sustentavam um telhado que se curvava sob o peso das décadas. As árvores ao redor não cresciam além de certo ponto. Não por poda ou intervenção humana, mas porque ali, diziam, nada florescia além do medo. A história da família Wexler sempre foi uma ferida aberta na memória de Fairhaven. A cidade inteira evitava falar sobre eles, como se suas palavras pudessem acordar algo adormecido no topo da colina. Os registros públicos eram inconsistentes, e mesmo no cartório da cidade, os documentos pareciam ter sido corrompidos pelo tempo, páginas em branco, datas ilegíveis, assinaturas borradas. Era como se os Wexler jamais tivessem existido formalmente. Mas todos sabiam que eles estavam lá. Os primeiros indícios da presença da família surgem nos arquivos da década de 1896, quando um homem chamado Ezequiel Wexler adquiriu a propriedade. Um nome que, à primeira vista, não dizia muito. Mas bastava olhar mais de perto para perceber os detalhes estranhos que se acumulavam em torno daquele sobrenome. Ezequiel era um médico europeu, de origem desconhecida, com especialização em medicina forense e taxidermia. Viera da Alemanha, embora o navio em que supostamente desembarcara em Boston não constasse nos registros do porto. Logo após sua chegada, boatos começaram a circular. O médico jamais foi visto em público, exceto em raras ocasiões, e mesmo assim, com roupas antiquadas, óculos de lentes espessas e um modo de andar estranho, como se seu corpo fosse articulado por cordas invisíveis. Sua esposa, Caterina Wexler, era uma mulher de beleza rígida, que raramente sorria e evitava qualquer contato social. Os dois viviam reclusos, e o único som que emergia da mansão era o lamento do vento quebrado por gritos abafados que, às vezes, escapavam das janelas fechadas durante a madrugada. A cidade tentou ignorar. Sempre há um instinto de sobrevivência nas pequenas comunidades. Mas o silêncio nunca dura para sempre. Um ano após a chegada dos Wexler, uma série de desaparecimentos começou a assombrar Fairhaven. A primeira foi Martha Klein, uma menina de 9 anos que vendia flores na praça principal. Desapareceu no caminho de casa, numa tarde nublada de abril de 1897. Depois veio Thomas Brain, um jovem entregador de leite, cujo carrinho foi encontrado tombado na beira da estrada que leva à colina de Viquer. Em 12 meses, 8 pessoas desapareceram, todas elas crianças ou adolescentes. Os corpos nunca foram encontrados. A polícia da época, composta por oficiais sem treinamento e com medo da própria sombra, nada fez além de registrar os casos como desaparecimentos sem resolução. Mas alguns moradores, especialmente os mais antigos, começaram a notar um padrão. Todos os desaparecidos haviam passado, mesmo que brevemente, pelas redondezas da propriedade Wexler. E então, de forma abrupta, os desaparecimentos cessaram. Como se um contrato invisível tivesse sido cumprido. A casa mergulhou em silêncio absoluto por mais de 20 anos. Os Wexler permaneceram ali, intocados, imutáveis. Nenhuma criança foi vista brincando no jardim. Nenhum carrinho de bebê. Nenhum som de risos. Era como se o tempo se recusasse a avançar na mansão. Quando Ezequiel Wexler morreu, em 1920, ninguém ficou sabendo de imediato. Foi apenas quando o carteiro, cansado de deixar correspondências acumuladas, resolveu invadir o portão e espiar pela janela que o corpo foi encontrado, sentado em uma poltrona, com os olhos abertos, encarando o vazio. Mas o que chocou os poucos que se atreveram a entrar na casa não foi o cadáver em decomposição e sim o estado da residência.
Nada parecia ter sido tocado em décadas. Os móveis estavam cobertos de poeira espessa, os relógios parados marcavam a mesma hora e 3h33 da manhã. O piano na sala principal estava desafinado e coberto de folhas secas, mesmo sem janelas abertas. E no porão, havia mais. As autoridades jamais divulgaram o que encontraram lá embaixo. Mas os 2 agentes que foram incumbidos da tarefa abandonaram seus postos pouco depois, um deles sendo internado em um hospital psiquiátrico em Salem, sem jamais voltar a falar. A família Wexler não acabou com a morte de Ezequiel. Sua esposa, Caterina, continuou a viver na casa por mais 40 anos, envelhecendo em silêncio, sendo vista apenas por jardineiros contratados para cortar a grama uma vez por mês. Quando ela faleceu, em 1962, a propriedade passou para seu único filho, Nathaniel Wexler, um homem de aparência pálida, alta estatura e traços faciais incomuns, como se fosse moldado às pressas por mãos inábeis. Nathaniel jamais frequentou escolas públicas. Diziam que era educado em casa, se é que se podia chamar aquele lugar de casa. Quando adulto, dedicou-se à pintura, criando obras perturbadoras que pareciam retratar paisagens de outro mundo, cheias de formas retorcidas e criaturas sem rosto. Algumas de suas telas foram encontradas posteriormente e estão atualmente sob sigilo, trancadas nos arquivos do Instituto Psiquiátrico de Arkham, onde Nathaniel seria internado em 1987, após um incidente que permanece envolto em mistério. O nome Wexler, embora raramente pronunciado, ainda ecoa pelos corredores da cidade. Há quem diga que a linhagem não terminou, que há descendentes espalhados, vivendo sob nomes falsos, carregando consigo a mesma escuridão hereditária que assombrou aquela casa por mais de um século. Mas o mais estranho, se talvez o mais inquietante, é o fato de que nenhuma criança jamais cresceu dentro da mansão Wexler. Não houve voz infantil. Não houve risadas. Não houve crescimento. Aquela casa era como um útero de pedra, onde nasciam segredos, mas jamais vidas. O que realmente aconteceu naquela casa, ninguém sabe ao certo. Mas Feyerabend guarda suas cicatrizes, mesmo que tente escondê-las atrás de um verniz de normalidade. E a mansão, ainda de pé, encarando o mar com suas janelas vazias, continua lá e esperando. Como se soubesse que, mais cedo ou mais tarde, alguém abriria a porta novamente. Alguém como você. Feyerabend fingia não se lembrar dos Wexler, mas os arquivos antigos diziam outra coisa. O investigador aposentado Clive Henley, nascido e criado em Feyerabend, foi o primeiro em décadas a romper o pacto silencioso que envolvia a mansão Wexler. Em 1992, já nos seus 63 anos, ele decidiu reunir o que restava da verdade. Passou meses em arquivos públicos, bibliotecas esquecidas e porões de igrejas onde velhos livros mofavam lentamente. Clive dizia que havia algo nos Wexler que jamais foi contado ao público. Algo que os jornais jamais ousaram imprimir. Algo que o próprio tempo tentou enterrar. A primeira descoberta foi perturbadora, os registros cartoriais da família Wexler estavam duplicados. Havia 2 versões de cada documento, uma oficial e limpa, com nomes, datas e propriedades adquiridas, e outra clandestina, manuscrita, datilografada em papel amarelado e grampeada por funcionários que pareciam agir à margem do sistema. Essa segunda versão mostrava inconsistências temporais absurdas. Ezequiel Wexler teria nascido em 1852, mas uma certidão de residência emitida em Berlim dizia que ele morava na Alemanha até 1899, 3 anos depois de já estar vivendo na casa de Feyerabend. Em uma foto de grupo de um congresso médico em Viena, datada de 1898, Ezequiel aparecia com a mesma aparência de quando foi enterrado, décadas depois. Sem rugas. Sem idade. Clive anotou tudo em um dossiê que chamou de O Arquivo Proibido, de caso Wexler. Nele, constavam fotografias, registros médicos, testemunhos de antigos empregados e relatos de desaparecimentos que não haviam sido oficialmente associados à família. Mas talvez a descoberta mais desconcertante tenha surgido quando ele tentou localizar os mapas originais da região da colina de Viquer, anteriores à construção da mansão. Eles simplesmente não existiam.
Na biblioteca central da cidade, onde mapas de plantações e loteamentos antigos costumam ocupar prateleiras de poeira, havia uma lacuna entre os anos de 1865 e 1895. Todos os documentos que mencionavam a área onde a mansão foi erguida estavam ou rasgados, ou apagados, ou substituídos por páginas em branco. Em um dos registros mais antigos, um censo colonial, a colina era chamada de Solitude Hill e marcada com a anotação ou zona de evitamento por anomalias naturais. Nenhuma explicação adicional era dada. Nenhum motivo geográfico. Apenas um aviso frio e enigmático. Haley passou a suspeitar de que a colina jamais fora um terreno comum. Que talvez os Wexler não tenham simplesmente comprado aquela terra e mais sim retornado a ela. A ideia era insana, até que ele descobriu o jornal de Declan Fitch, um pastor metodista que viveu entre 1832 e 1874. Suas anotações descreviam acontecimentos estranhos naquela área muito antes dos Wexler existirem oficialmente. Em uma de suas passagens mais perturbadoras, datada de agosto de 1858, ele escreveu: "Na colina onde o vento nunca sopra, vejo vultos caminharem ao contrário do tempo. São pessoas, mas não são. Falam uma língua que sangra quando ouvida. Estão construindo algo. Não com madeira, e mais com ossos." Declan foi considerado louco e excomungado da igreja. Mas seu diário sobreviveu, enterrado sob as tábuas do altar da antiga Capela Sainte Margaret. Foi redescoberto em 1979 por restauradores e imediatamente escondido de novo, por ordem da prefeitura. Clive o obteve com um suborno modesto e anotou cada palavra. A história que se desenhava era mais antiga do que qualquer um imaginava. A casa Wexler não fora o começo, fora a continuação de algo anterior. Algo que já estava na Terra muito antes de qualquer alicerce. Uma presença silenciosa, uma anomalia no tecido da realidade. E os Wexler talvez fossem apenas os instrumentos humanos dessa presença. Os registros de construção da mansão também eram duvidosos. Segundo o que Clive encontrou, a casa foi oficialmente iniciada em 1897, e concluída em 23 dias. O que é, sob qualquer padrão da engenharia, impossível. Testemunhas da época afirmavam que ouvia-se batidas, serras e gritos dia e noite, sem parar. Mas ninguém jamais viu trabalhadores entrando ou saindo. A vegetação ao redor murchava e secava rapidamente. Os animais domésticos da vizinhança ficavam inquietos. Um grupo de crianças tentou se aproximar durante a noite e, segundo relatos, nunca mais foi o mesmo. Clive conversou com uma delas, Marjorie Calhoun, já idosa e com a mente vacilante. Ela vivia em uma casa de repouso próxima a Plymouth. Em uma das visitas, ela segurou a mão de Clive e, com olhos embaçados, sussurrou. O chão respirava. E tinha olhos. Haley passou a ter pesadelos frequentes. Sonhava com corredores que se estendiam infinitamente, com portas que levavam a salas onde o tempo se movia em espiral. Em uma dessas noites, acordou com o som de batidas na porta. 3 batidas. Exatas. Precisas. Quando abriu, e não havia ninguém. Mas no chão havia um envelope antigo, selado com cera negra, sem remetente. Dentro, um único papel dobrado, onde se lia: "Você está tocando o que nunca foi para ser lembrado. Pare, ou nós continuaremos." Ele não parou. E foi assim que descobriu os relatórios do asilo de Arkham, onde Nathaniel Wexler passou os últimos anos de sua vida. Embora boa parte dos documentos estivesse selada, um funcionário aposentado do hospital compartilhou alguns arquivos sob anonimato. Ali estava uma transcrição de uma sessão com Nathaniel, na qual ele repetia a mesma frase, dia após dia. "Nós viemos antes da carne. Estávamos aqui quando o homem ainda era pensamento. E voltaremos quando a memória for apagada." A mansão, segundo Nathaniel, não era feita para abrigar pessoas, mas sim lembranças de algo que não pode ser esquecido. Um repositório daquilo que o tempo tentou eliminar. Uma âncora, como ele chamava. E a família Wexler? Guardas involuntários. Vigiavam a porta de algo que jamais deveria sair.
Clive terminou seu relatório com uma frase que poucos entenderam, mas que ficou gravada na mente de quem a leu. A casa não é maldita. Ela é a maldição. E aqueles que a habitam e jamais crescem, porque aquilo que os observa os quer sempre pequenos, sempre frágeis. Como brinquedos. Após entregar cópias do seu dossiê para 3 pessoas de confiança, Clive desapareceu. Seu carro foi encontrado estacionado no topo da colina de Viquer, com a chave na ignição, motor desligado e portas abertas. Não havia sinais de luta. Apenas uma marca circular no chão, onde a grama parecia ter sido queimada em um padrão espiral. Desde então, ninguém mais tentou investigar a casa. Mas ela ainda está lá. Esperando. Durante muitos anos, a mansão Wexler foi tida como um lugar de silêncio absoluto. Mas alguns vizinhos antigos, os poucos que ainda restam, contam histórias abafadas, negadas em público, mas sussurradas entre copos de café e orações desesperadas. Histórias sobre crianças. Elas apareciam apenas de madrugada. Entre os anos de 1932 e 1945, relatos esparsos de crianças vagando pelos limites da propriedade começaram a se acumular. As aparições eram sempre semelhantes, em grupos de 3 ou 4 pequenos vultos parados no alto da colina, olhando para baixo, para as luzes da cidade. Não se moviam. Não falavam. Apenas olhavam, ou melhor, pareciam olhar, porque quem os via dizia não distinguir olhos em seus rostos. Apenas sombras profundas onde deveriam estar os globos oculares. O primeiro a registrar o fenômeno foi Alaric Bowman, um professor aposentado que morava numa cabana próxima à floresta que circunda Viquer Hill. Em seu diário, encontrado após sua morte por inanição em 1951, ele escreveu: 3 deles hoje. Parados sob a árvore morta. Sem olhos. Sem boca. Um deles segurava algo, parecia um urso de pelúcia, mas se mexia sozinho. Acordei às 3h33 com o som de uma cantiga infantil, mas não havia música. Era como se a melodia estivesse dentro da minha cabeça. Bowman desapareceu uma semana depois do último registro. Durante um curto período, a cidade cogitou isolar o acesso à colina, alegando risco de erosão e deslizamentos. Mas os moradores sabiam a verdade. Não era o solo que desmoronava, era a realidade ao redor da casa. Outros moradores também começaram a notar padrões. Famílias que passavam de carro pela estrada próxima relatavam que seus filhos ficavam inquietos, choravam sem motivo, apontavam para a floresta e diziam ver crianças brincando com coisas mortas. Em um desses casos, a pequena Emery Lockwood, com apenas 4 anos, passou a desenhar obsessivamente a mesma figura em todas as suas folhas de papel, uma casa alta, com janelas pretas, envolta por uma névoa que subia do chão como mãos. Ao lado da casa, sempre 3 crianças. Sempre sem rosto. Sempre com a mesma frase rabiscada em letras tremidas. Elas nunca cresceram. A menina começou a se recusar a dormir. Dizia que, toda noite, as crianças vinham ao seu quarto e queriam brincar. Mas seus jogos não eram de esconde-esconde ou amarelinha. Eram jogos estranhos, silenciosos, onde ela precisava fingir estar morta para não ser levada. Um mês depois, Emery desapareceu de sua cama. A janela estava trancada por dentro. A porta, intacta. Nenhum sinal de arrombamento. Apenas sua boneca favorita, posicionada na beira da cama, com os olhos arrancados. O caso foi abafado. A casa dos Lockwood foi vendida e os registros lacrados. Mais uma cópia do boletim de ocorrência foi preservada por um jovem policial chamado Mark Teller, que anos depois abandonaria a profissão e se tornaria um recluso, vivendo em uma van nos arredores de Vermont. Em uma entrevista gravada pouco antes de sua morte, ele disse: aquelas crianças não eram fantasmas. Não eram visões. Eram reais. Mas não eram humanas. Elas vestiam roupas antigas, como se tivessem sido arrancadas de outro tempo. E quando olhavam para você, mesmo sem olhos, você sentia que algo te arranhava por dentro. Ao longo das décadas, a imagem das crianças sem olhos passou a integrar o folclore urbano de Fairhaven. Alguns as chamavam de os filhos da colina, outros de os órfãos da casa parada.
Mas poucos ousavam falar sobre elas diretamente. A menção às suas aparições sempre vinha acompanhada de tragédia. Em 2 casos documentados, pessoas que afirmaram ter fotografado as crianças foram encontradas mortas dias depois, com as câmeras fundidas, derretidas de forma inexplicável, como se expostas a uma temperatura impossível. Mas houve uma exceção. Em 1984, um homem chamado Gregory Mason, obcecado pelos Wexler e pelas lendas de Fairhaven, alugou uma pequena casa nas redondezas da colina com a intenção de registrar as aparições. Era documentarista e costumava trabalhar com fenômenos sobrenaturais. Instalou câmeras térmicas, detectores de movimento e microfones ultrassensíveis. Durante 30 noites, nada foi capturado além de ventos e galhos. Na 31ª noite, no entanto, todas as câmeras desligaram ao mesmo tempo às 3h33 da manhã. Mas o gravador de som continuou funcionando. O que foi capturado durou menos de 2 minutos. Primeiro, um som de passos pequenos sobre madeira. Depois, um zumbido grave que fazia as caixas de som vibrar. E então, uma voz infantil, arrastada, quase inumana, que disse: "Eles não nos deixam crescer. Eles nos mantêm assim. Para sempre brinquedos e para sempre peças." O áudio vazou em círculos restritos, e por anos, foi tido como fraude. Mas estudiosos em espectrografia notaram padrões incomuns, frequências que não pertencem a nenhum registro conhecido de voz humana. Gregory, o documentarista, desapareceu dias depois, deixando apenas sua fita e uma carta endereçada à irmã. A casa respira. E seus filhos querem brincar. Mas brincar com eles é nunca mais voltar. Em estudos posteriores, pesquisadores descobriram que entre os membros da família Wexler, nenhuma criança foi registrada formalmente como nascida dentro da casa. Nathaniel, por exemplo, foi adotado, embora o processo legal seja cheio de falhas e inconsistências. Não há documentos sobre seu nascimento, apenas um registro de guarda assinado por Caterina Wexler. Especula-se que nenhuma criança conseguisse crescer dentro da casa porque algo na estrutura, ou no que habita ali, consome o desenvolvimento. Como se o tempo, ali dentro, fosse um laço apertado ao redor da infância, um laço que estrangula, e não permite seguir. O próprio Nathaniel, em uma carta jamais enviada, encontrada em um fundo falso de seu quarto no asilo de Arkham, escreveu: "Quando eu era pequeno, a casa me ensinava. Ela falava comigo. Dizia para não crescer, dizia que crescer era esquecer. Que os adultos não podiam ver o que morava nas rachaduras. Que o mundo real era só uma distração. Que lá, naquele lar, a infância era eterna. Mas eu cresci. E ela tentou me devorar." A carta termina abruptamente, como se tivesse sido arrancada das mãos do autor. O padrão é claro: crianças desaparecem, são vistas ao redor da casa, jamais são encontradas, e depois voltam mudadas, se é que voltam de fato. As testemunhas que relatam ter visto essas figuras descrevem nelas uma estranheza impossível de colocar em palavras. Não são fantasmas. Não são demônios. São impressões vivas de memórias distorcidas, mantidas pela casa como se fossem troféus. É por isso que a casa é conhecida como a casa onde ninguém cresceu. Porque ali, o tempo não é uma linha. É um ciclo fechado, um quadro eternamente inacabado. Tudo que entra é preso em um estado de expectativa, nunca amadurece, nunca conclui. Apenas se repete. Até se desfazer. E quando a cidade tenta esquecer, os passos voltam a ser ouvidos no alto da colina. As risadas ocorrem dentro da névoa. E os olhos vazios reaparecem entre as árvores. Porque eles estão sempre lá. Esperando que alguém entre. Esperando por mais um brinquedo novo. Esperando por você. Há construções que escondem segredos entre suas paredes. Compartimentos ocultos, passagens esquecidas, cômodos lacrados pelo tempo. Mas na mansão Wexler, o que estava escondido ia além da arquitetura comum. Não era uma sala escondida por engenhosidade humana. Era uma sala que não deveria existir. Ela não estava nos registros. Não estava nos mapas da construção. Não foi incluída em nenhuma planta oficial da casa.
E, no entanto, todos que entraram nela morreram ou desapareceram. O primeiro a mencioná-la foi um carpinteiro chamado Franklin Osgood, contratado em 1949 para fazer uma manutenção nas tábuas do segundo andar da mansão. Na época, Caterina Wexler ainda estava viva, e aceitou o serviço apenas com a condição de que o trabalho fosse feito sozinho, à noite, e sem nenhuma pergunta. Franklin aceitou, por necessidade. Passou 3 noites dentro da casa, sozinho, com suas ferramentas e um lampião. Na quarta manhã, saiu caminhando lentamente, sem dizer palavra. Deixou o pagamento na calçada da casa, se recusou receber. Trancou-se em sua residência e, por 6 dias, não pronunciou uma única sílaba. No 7º dia, encharcou sua casa com querosene e se incendiou junto com ela. No que sobrou da parede de seu quarto, sobrevivendo milagrosamente ao fogo, havia uma anotação feita com carvão. Ela não estava lá no primeiro dia. Mas no segundo, sim. Uma sala que não cabe na casa. Uma sala que respira com raiva. Não havia nada na planta da casa que justificasse um espaço extra. Mas a citação chamou a atenção de estudiosos paranormais, que anos depois tentaram recriar o percurso de Franklin dentro da mansão. Entre eles, o mais obcecado era Dr. Milton Travers, um físico aposentado de Boston, fascinado por arquitetura impossível e geometrias não euclidianas. Travers obteve uma cópia da planta original da mansão, com 2 andares, 24 cômodos, 4 salões principais, 3 escadas e 2 entradas laterais. A estrutura era complexa, mas coerente. Não havia nenhum espaço vago. Nenhum cômodo sem função. Nenhum canto onde pudesse caber mais uma sala. Mas então surgiram os relatos de antigos empregados da propriedade e de andarilhos que entraram na mansão por curiosidade. Todos falavam da mesma coisa, com detalhes perturbadoramente semelhantes, uma porta que não estava lá durante o dia, mas surgia à noite, no fim de um corredor que parecia alongar-se sozinho. Uma porta sem maçaneta, com madeira escura e uma rachadura em forma de espiral. Uma porta que não se abre, se ela se entrega. Aqueles que a atravessaram, se voltaram, nunca foram os mesmos. Juna Hell, uma jovem de 17 anos que invadiu a casa com amigos durante um ritual de Halloween em 1973, foi a única do grupo que saiu viva. Os outros 2 adolescentes, James e Eleanor, jamais foram encontrados, embora suas vozes, segundo moradores locais, possam ser ouvidas nas madrugadas mais silenciosas, ecoando através das paredes da mansão. June foi internada 1 mês depois em um hospital psiquiátrico, onde viveu até sua morte, sem jamais dormir com as luzes apagadas. Em uma de suas sessões com o psiquiatra, ela desenhou o interior da sala. Um desenho infantil, tremido, feito com lápis de cera preto sobre fundo branco. Era uma sala sem paredes visíveis. Apenas chão, só algo que parecia chão, coberto de olhos fechados. Nas extremidades, o que pareciam ser brinquedos distorcidos, como versões mutiladas de bonecas e ursinhos, estavam sentados em círculo. No centro, uma cadeira vazia, feita de costelas humanas. Acima dela, uma luz pulsante. E abaixo da cadeira, uma boca aberta, como se o chão tivesse lábios. O psiquiatra anotou o depoimento com frieza clínica. Mas anos depois, após revisar os papéis, teria um surto psicótico. Gritava, repetidamente, que os olhos ainda estavam fechados e mais em breve abririam. Dr. Milton Travers decidiu entrar na casa em 1996. Documentou sua tentativa em um gravador de fita cassete. Segundo ele, seguiria rigorosamente a rota descrita por June. Às 13h33 da manhã, descreve encontrar o corredor alongado, um espaço que não estava lá 2 horas antes. Narra sentir um cheiro de ferrugem, mofo e algo doce e apodrecido. Diz que a porta não estava presente visualmente, mas sentia sua presença como se sua pele reagisse a ela. A última frase gravada foi: "A sala se abriu. Ela me vê. E eu estou me desfazendo." A fita termina em estática. Seu corpo jamais foi encontrado. Seu carro, documentos e mochila foram localizados do lado de fora da mansão, exatamente onde os investigadores da cidade pedem que ninguém estacione, perto da árvore seca, que nunca deu frutos.
Mais tarde, estudiosos em física teórica começariam a sugerir que a mansão Wechsler é um ponto de anomalia geométrica, um espaço em que a estrutura se desdobra em si mesma, abrindo brechas para camadas da realidade que não seguem as leis convencionais da física. Alguns chamam isso de arquitetura reversa, outros, de ponto de interseção dimensional. Mas os que viveram perto da casa têm outro nome. Eles chamam a sala de o quarto que escuta. Porque, segundo relatos, se você permanecer em silêncio absoluto ao entrar nela, poderá ouvir a casa falar com você. Não com palavras. Não com sons. Mas com sensações, com memórias que não são suas, com emoções arrancadas de um tempo que você nunca viveu. É como se, dentro da sala, a casa usasse seu corpo como antena. Um antigo zelador chamado Benedite Creel, que limpava os arredores da propriedade na década de 50, afirmou ter visto a sala acesa do lado de fora, mesmo quando toda a mansão estava às escuras. Disse que as luzes vinham de dentro dela, como se fossem faróis submersos em névoa. Em seu diário, escreveu: "Não é uma sala. É um pulmão. Um órgão. Uma parte viva da coisa que chamamos de casa. Ela inala quem entra e devolve só aquilo que quiser." Com o tempo, moradores próximos começaram a relatar um fenômeno estranho, sonhavam com a sala mesmo sem nunca terem pisado na mansão. Alguns descreviam-na com exatidão, mesmo sem jamais terem ouvido os relatos anteriores. Como se a sala os tivesse visitado em pensamento. Como se o próprio ato de pensar nela fosse uma forma de aproximação. É por isso que alguns arquivos sobre os Wechsler foram selados para sempre. Porque saber demais é se tornar alvo. E aqueles que tentam mapear a mansão acabam tendo mapas dentro da própria mente. Hoje, especialistas em fenômenos inexplicáveis alertam: não tente encontrar a sala. Ela encontrará você. E quando ela o fizer, você não saberá de imediato. Talvez um dia, ao acordar no meio da noite, sentirá que sua casa está diferente. Um corredor mais longo. Um eco estranho. Uma parede onde antes havia uma janela. Ou talvez, simplesmente, uma porta que não deveria estar ali. Sem maçaneta. Com uma espiral desenhada. E do outro lado, algo esperando. Porque a sala não precisa de planta. Ela já está em você. Quando Caterina Wechsler morreu, em 1962, a cidade acreditou, por um breve momento, que o ciclo estava encerrado. Ezequiel estava morto. Nataniel estava crescido e sumido. E a mansão, por fim, estaria vazia. Mas a morte dela trouxe à luz algo que os Wechsler nunca permitiram em vida, um testamento. O documento apareceu de forma inesperada. Durante a triagem dos pertences da mansão, um funcionário da prefeitura, Elmer Graves, encontrou um envelope lacrado dentro de uma estante falsa no quarto de Caterina. Estava endereçado ao herdeiro verdadeiro e carimbado com cera negra, como os antigos selos de famílias europeias da nobreza. No interior, um único manuscrito, incompleto, interrompido de forma abrupta, como se Caterina tivesse sido impedida de terminá-lo. Graves não teve tempo de entregar o conteúdo oficialmente. 3 dias após encontrá-lo, foi diagnosticado com uma síndrome neurológica rara. Perdeu a fala. Depois o controle motor. E, por fim, a memória. Morreria meses depois, sem nunca conseguir contar o que viu naquela carta. O documento, porém, foi recuperado por Harold Dunst, um historiador e arquivista local, que preservou parte do conteúdo com receio de que fosse destruído pelas autoridades, o que, de fato, aconteceu com os documentos originais. A carta de Caterina foi transcrita por Dunst à mão, e uma cópia sobrevive até hoje nos arquivos restritos do Museu de História de Fairhaven, trancada em cofre e rotulada como propriedade sob maldição legal. A carta não era um testamento comum. Não continha partilha de bens, nem designação de herdeiros. Era, antes de tudo, um aviso. Se estás lendo isto, ou foste tolo o bastante para cruzar a porta, ou és sangue nosso. Em ambos os casos, estás condenado a saber. Não pense que herdará uma casa. Herdarás uma vigília. Herdarás o peso de algo que respira debaixo das fundações, algo que nunca teve nome humano.
Herdarás o eco dos degraus que não foram dados e dos sussurros que não cessam nem com a morte. Segundo o texto, Caterina reconhecia que a casa era um fardo, um organismo vivo, um guardião de memórias que não pertencem a este mundo. Ela mesma afirmava que jamais foi mãe de fato. Que Nataniel não foi concebido por ela nem por Ezequiel, mas o trazido, ou embora não diga de onde. Caterina o chamava de oferenda que se recusa a ser cordeiro. As passagens seguintes se tornam mais obscuras, com frases interrompidas, manchas de tinta, e blocos inteiros riscados. Em um dos trechos legíveis, ela escreve: Não é a casa que amaldiçoa os Wexler. Somos nós que a alimentamos. Cada geração deve manter o ciclo. Deve manter as portas fechadas, mas nunca seladas. Nunca por completo. A criança precisa de brinquedos. A criatura precisa lembrar. Esse o lembrar o aparece diversas vezes. E sempre com um tom ameaçador. Como se o pior não fosse o que está dentro da casa, mas sim o que ela esconde de si mesma. Caterina parecia saber que havia algo mais profundo, mais velho que a própria família. Algo que os usava, que habitava suas memórias, suas rotinas, seus corpos. Algo que jamais dormia. O trecho mais perturbador vem no fim do documento, momentos antes da escrita cessar abruptamente. Tentei fugir, uma vez. Em 1924. Durante uma madrugada em que as vozes cessaram. Deixei a porta aberta e desci a colina com o menino nos braços. Mas a estrada não o levava a lugar algum. As árvores se repetiam. O céu sangrava cinza. E os sussurros voltaram, agora de dentro da minha cabeça. A casa precisa lembrar ou todos esquecerão. Quando olhei para Nataniel, ele sorria. E seus dentes? Deus, não eram dentes de criança. Após essa frase, o texto para. A pena parece ter escorregado. Uma mancha de tinta cobre a página. E no rodapé, rabiscado como um último esforço, há apenas uma palavra. Acordado. Pesquisadores especulam que Caterina estava tentando impedir algo, talvez alertar futuros herdeiros para não permanecerem na casa, para não alimentarem o ciclo. Mas o que quer que ela soubesse, foi interrompido. Talvez pelo próprio Nataniel. Talvez pela casa. O testamento trouxe consequências inesperadas. Após sua descoberta, uma série de eventos estranhos começaram a ocorrer com os envolvidos na triagem. 3 funcionários relataram paralisias do sono com visões da casa. Um deles disse que, em seu sonho, a casa era feita de carne. Cada degrau, um osso. Cada parede, uma membrana viva. E a sala principal pulsava. Outros relataram ouvir sons infantis dentro de suas casas, risadas baixinhas, passos pequenos no corredor, brinquedos movendo-se sozinhos. Um homem, o segurança noturno da prefeitura, foi encontrado chorando de joelhos diante do cofre onde o testamento estava guardado, repetindo: Ela me pediu para pagar a casa. Me pediu para esquecer. Mas eu não consigo esquecer o que nunca conheci. Após esses eventos, a carta foi trancada e nunca mais exposta ao público. Mas as cópias sobrevivem. E aqueles que as leram também nunca mais dormiram em paz. O mais curioso, se talvez o mais aterrador, é o que se descobriu anos depois. A mansão Wexler, segundo o levantamento aéreo feito em 2008, não projeta sombra no solo. Em fotos diurnas, de diferentes ângulos, com diferentes iluminações, o entorno da casa mostra grama, árvores e tudo ao redor lançando sombras perfeitamente coerentes. Menos a casa. Ela está ali, visível. Mas sua presença não obedece à luz. Como se estivesse fora do tempo. Como se não fosse uma construção. Mas sim uma lembrança encarnada. Um pensamento que se recusou a desaparecer. E talvez seja isso que Caterina tentou nos dizer em seu testamento. A mansão Wexler não é para ser herdada. Ela é para ser esquecida. Mas ela não esquece você. A casa Wexler sempre foi um lugar de silêncio. Seus corredores estavam habitados por ecos de tempos passados, mas jamais pela voz de seus habitantes.
No entanto, na última noite em que Nathaniel Wexler foi visto, ele fez algo que ninguém na cidade esperava, e ele gravou tudo. Nathaniel, que já estava em sua segunda década de vida, nunca foi considerado uma pessoa normal. Não por suas ações, mas pela ausência delas. Nunca falou em público, nunca estabeleceu relações com os poucos vizinhos que ainda viviam nas imediações da mansão. Ele se tornou uma sombra no próprio lar, uma figura que se movia silenciosamente pelos corredores, sempre de costas, sempre com os olhos fixos no vazio. Os poucos que o viram de perto disseram que seus olhos estavam constantemente vazios, como se faltasse algo ali, sua alma, talvez. Na noite de 19 de outubro de 1977, Nathaniel Wexler gravou sua última confissão. Um gravador de fita, encontrado após seu desaparecimento, contém as palavras que ele deixou para trás. A gravação foi feita nas primeiras horas da madrugada, enquanto a mansão, mais uma vez, estava imersa no silêncio familiar, abafado pelas paredes espessas da casa. A gravação começa com um som inconfundível de passos lentos, como se alguém estivesse caminhando por um corredor. O som é abafado, pesado, como se o próprio ar estivesse sendo comprimido. Em seguida, a voz de Nathaniel, quase inaudível, ecoa no fundo da fita. Eu estou aqui. Eles disseram que eu não deveria fazer isso. Mas eu preciso. Preciso lembrar. Preciso que alguém, em algum lugar, saiba o que está acontecendo aqui. Há uma pausa. O barulho de uma cadeira sendo movida, um leve suspiro. Em seguida, a voz se aproxima, mais clara, mas ainda abafada, como se estivesse falando de dentro de uma caverna. A casa não é um lar. Ela nunca foi. Eu não sou o filho de Ezequiel, nem de Caterina. Eu não sou de nenhum deles. Fui trazido aqui como um experimento. Eu sei disso agora. A gravação fica mais desconexa, e os sons ao fundo ficam mais estranhos. Parece que há algo se movendo ao redor de Nathaniel. Ele continua, com a respiração ofegante. Eu fui feito. Eles me fizeram. E a casa, ela me faz. Eu sou a lembrança dela. Cada passo que dou, cada movimento, é como se eu fosse o último pedaço de algo que deveria ter sido esquecido. Algo que nunca foi destinado a estar aqui. A fita então capta o som de algo pesado caindo. O microfone chiando com uma frequência estranha, como se a própria energia ao redor estivesse sendo distorcida. A voz de Nathaniel retorna, mais agitada agora. Eles não vão me deixar ir. Não importa onde eu vá. Não importa o que eu faça. Eles vão me trazer de volta. Eu sou a última coisa que resta para lembrar. Ele começa a repetir as palavras, quase como se estivesse em transe. Eu sou a lembrança. A casa precisa de mim. A casa precisa de todos nós. Ela nunca deixará ir. Em seguida, há um som de algo batendo contra a parede. A gravação começa a distorcer-se completamente. É como se o próprio dispositivo estivesse sendo afetado pela tensão crescente na casa. Um zumbido horrível invade os ouvidos, e Nathaniel parece gritar, mas suas palavras se perdem no chiado do gravador. Ela está viva. Eles não me disseram que a casa estava viva. Ela é o que nos mantém. O que nos molda. Ela nos usa, e depois nos deita, quando já não servimos mais. Há um silêncio profundo, e então, no fim da fita, a última coisa que é captada é a risada suave de uma criança. O som é estranhamente familiar, é como se viesse de algum lugar de dentro da casa, como se uma presença invisível estivesse assistindo. A fita termina. Quando a gravação foi descoberta, o detetive local Joseph Drake foi o primeiro a analisá-la. Ele sabia que Nathaniel estava envolvido em algo que transcende os limites da lógica. Mas quando ouviu a fita, soube que a história da mansão Wexler era mais complexa do que ele jamais imaginara. A casa não era apenas um lar de desolação e mistério, ela parecia ser o próprio motor de uma existência distorcida, alimentada por suas próprias lembranças e pelos habitantes que dela faziam parte. Drake foi até a mansão naquele mesmo mês. Ele não voltou.
Após a descoberta da fita, os registros da propriedade foram revistos, e finalmente, uma última entrada foi encontrada. Uma certidão de óbito de Nathaniel Wexler foi registrada em nome de um desaparecimento não resolvido. No entanto, havia algo de muito peculiar naquele documento. A causa da morte era a transcendência pela memória. Não há nenhum outro caso registrado com tal causa. Nenhuma outra morte oficial que tenha sido tão aberta. O que Drake descobriu, o que ele tentou entender, é que Nathaniel Wexler não estava apenas escapando da casa, mas sendo transformado por ela. Ele não era uma pessoa normal, mas sim uma âncora entre o passado da casa e o futuro daquilo que ela ainda se tornaria. A gravação de Nathaniel deixou uma marca no mundo. Os especialistas em fenômenos paranormais que ouviram a fita falaram sobre uma energia residual, uma energia que existiria em locais de extrema carga emocional e temporal. A casa Wexler, segundo eles, mantinha a memória de tudo o que ali havia acontecido. Cada palavra dita, cada respiração, cada grito estava preso dentro de suas paredes. E o mais terrível de tudo é que a casa nunca esquece. Ela lembra. E os lembra. A última gravação de Nathaniel Wexler não apenas revelou o horror da sua realidade, mas também algo ainda mais perturbador, se ele não era o último. O que quer que tenha acontecido com ele, aconteceria novamente. E, da próxima vez, seria você a gravar sua própria história. Ou, talvez, a história da casa que nunca deixa ninguém sair. Era uma noite fria e sem lua, o tipo de noite em que a cidade de Fairhaven parecia estar suspensa em um abismo de silêncio. As ruas estavam desertas. Nenhuma alma se atrevia a caminhar pela calçada da velha rua de pedra, onde a mansão Wexler ainda se erguia, sólida e imperturbável. Aquela noite, o vento sibilava através das árvores, como se a própria natureza temesse o que estava prestes a acontecer. Há muito tempo, os moradores haviam se afastado, afastando-se da presença estranha e avassaladora da mansão. As últimas famílias que ainda haviam tentado viver nas proximidades da casa começaram a sumir, uma por uma. Relatos de gritos e sussurros durante a noite se espalharam como uma praga, e logo Fairhaven se tornou uma cidade fantasma, com apenas uma pequena fração de sua população original restante. Mas havia uma última alma que estava determinada a desvendar os segredos da casa Wexler, o jovem Peter Hawke, um jornalista investigativo de Boston, fascinado por lendas e fenômenos inexplicáveis. Hawke tinha ouvido falar dos relatos de desaparecimentos, de casas amaldiçoadas e de horrores imensuráveis, mas ele queria algo mais. Queria a verdade. E, acreditando que poderia expor a maldição da casa e da família Wexler ao mundo, Peter viajou até Fairhaven para escrever o que ele chamava de A Verdade Final. Ele chegou à cidade com uma mala cheia de equipamento de gravação e uma determinação implacável. Mas o que ele encontrou na mansão Wexler, naquele 31 de outubro de 1982, foi além de qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. Quando ele chegou na entrada da propriedade, a casa parecia ainda mais imponente do que nas fotos. As janelas estavam fechadas e cobertas por grossas cortinas, mas o edifício parecia observar. Com o gravador em mãos, ele entrou na mansão. O chão rangia sob seus pés. O ar estava pesado, carregado de um cheiro de mofo e algo indefinido, que lembrava ferro velho. Ele foi subindo as escadas, seguindo o mesmo percurso descrito por outros antes dele, sentindo uma crescente pressão em sua cabeça, como se algo estivesse tentando impedir sua entrada. Chegou ao segundo andar, onde os corredores se alongavam sem fim, como descrito nas gravações anteriores. Ele se deteve na porta do último quarto, o lugar onde Nathaniel Wexler passará suas últimas noites. Quando tocou a maçaneta, ela não cedeu. Estava trancada. Mas ao olhar para o lado, viu uma rachadura na parede, uma pequena abertura que conduzia a um compartimento secreto. Dentro, uma mesa coberta de papéis amarelados, fotos antigas de uma família que ele nunca reconheceu, e uma caixa de madeira. A caixa tinha um símbolo estranho, esculpido em sua tampa, um símbolo que parecia se mover ligeiramente quando ele olhava para ele. Sem hesitar, Peter abriu a caixa. Dentro, encontrou um diário, o diário de Ezequiel Wexler, um diário que nunca havia sido mencionado antes, como se tivesse sido escondido propositadamente. Ele começou a ler.
A primeira entrada era datada de 10 de maio de 1853. A casa tem algo. Não posso explicar. É como se ela estivesse viva, como se as paredes respirassem, e tudo o que existe dentro dela for, de alguma forma, alimentado pela própria casa. Tenho medo, mas ao mesmo tempo, sinto que não posso escapar. Ela me chama. À medida que as páginas se desdobravam, o tom ficava mais desesperado, e Ezequiel começava a escrever sobre a criação de seus filhos, sobre como a morte parecia seguir sua linhagem. Ele mencionava o nascimento de Nataniel com um medo inexplicável, algo que ele sabia, mas não ousava detalhar. O que ele não sabia, porém, é que Peter estava prestes a descobrir o último segredo que restava. Ao chegar à última página, Peter leu com uma sensação de horror crescente. Eu fui cativo da casa. Eu nunca fui o criador. Eu fui escolhido. A casa tem um propósito, e Nataniel não é o último. Ele é a chave. Se ele falhar, será alguém da próxima geração. E a casa nunca deixará de chamar. Naquele momento, uma presença se fez sentir no ambiente. A temperatura caiu drasticamente. Os quadros nas paredes começaram a se mover, como se estivessem vivos. Os olhos nas pinturas começaram a seguir os movimentos de Peter. Ele sentiu uma pressão no peito, como se algo invisível o estivesse sufocando. E então, as portas se fecharam, com um estrondo ensurdecedor. Peter tentou correr, mas ao olhar para trás, a sala estava cheia de crianças, figuras sombrias, com olhos vazios, que o observavam em silêncio absoluto. Ele tentou gritar, mas sua voz não saiu. Era como se a casa tivesse roubado sua voz. O último registro de Peter foi encontrado algumas semanas depois, em uma fita de gravação que ele havia deixado para trás. Ele não estava mais em Fairhaven. E ninguém sabia onde ele havia ido. A fita, quando reproduzida, apenas capturou um único suspiro. E esse suspiro parecia vir da própria terra. Os habitantes de Fairhaven, aqueles poucos que restaram, dizem que o espírito de Peter Hawke, assim como os de todas as vítimas da mansão, agora reside dentro da casa. Eles falam que, durante as noites mais escuras, sua voz ecoa nas paredes, pedindo que alguém venha libertá-lo. Mas ninguém se atreve a ir. Porque ninguém mais vive em Fairhaven. A casa espera. E agora, a mansão Wexler permanece, intocada e imortal. As ruas da cidade, vazias, aguardam o próximo a entrar. Porque, como a casa, o tempo em Fairhaven já não é mais linear. Ele é uma lembrança, um ciclo inquebrável.